Oi, gente, vim aqui com esse design de sobrancelha. A gente vai fazer a limpeza dessa sobrancelha com o quê? Com a cera, gente. Muita gente me pergunta se é verdade que a cera deixa a pálpebra da cliente caída, se acontece isso mesmo e tudo mais. Gente, é mito, tá? É mito e eu vou falar por quê. Cientificamente, nunca houve comprovação de que a cera faz com que a pálpebra da cliente caia. Não existe comprovação científica, tá? Absolutamente. Segundo que eu tenho clientes que já fizeram a vida toda a sobrancelha na cera, né? E tem a pálpebra no lugar. Se você comparar clientes da. Porque, gente, vamos e convenhamos, o tempo não é o nosso melhor amigo. Ah, eu tô mostrando aí que eu fiz o corte, ó, antes de fazer a limpeza da sobrancelha, após fazer o design, eu corto, tá? Eu gosto de cortar antes de fazer a limpeza da sobrancelha. E sempre que eu corto, eu coloco o fio da sobrancelha para cima. Eu sempre corto com ele para cima, nunca para baixo. Quando a gente coloca, penteia para baixo e corta com os fios para baixo, você acaba cortando mais do que deveria. Quando você penteia para cima e corta rente a linha do design, fica perfeito, tá? Voltando, o que acontece? O tempo não é o nosso melhor amigo. Com o tempo, a nossa pálpebra vai cair. Você fazendo depilação com cera, com pinça, com linha, não tem jeito, né, gente? Vamos e convenhamos que acontece. Eu tenho clientes, se você comparar a idade das suas clientes, eu tenho clientes que a vida toda fizeram limpeza da sobrancelha com cera. E outros clientes, por exemplo, da mesma idade, que fizeram a vida toda depilação com pinça. Sempre tiveram medo de passar pinça, de passar cera, sempre fizeram com pinça. Se você comparar duas clientes da mesma idade, às vezes acontece até de a cliente que sempre fez a limpeza com a cera ter a pálpebra bem mais elevada do que de quem fez a vida toda com pinça, porque cada pele, né, age de um jeito, dependendo da idade. Tem gente que tem a pele mais flácida, outras têm a pele mais rígida, mais no lugar. Então, gente, é mito, tá? Você pode sim fazer a limpeza da sobrancelha da sua cliente com cera. Essa cera que eu tô usando é da cera da Depil Bella, tá? Eu gosto muito de usar a Depil Bella. Essa é a cera de chocolate branco, mas eu uso de todos, tá? Esse aí é o chocolate branco, mas eu gosto a cera de mel, eu gosto da cera, a cera negra. Então eu gosto de todas as ceras da Depil Bella, tá? Uma coisa importante. Isso é mito, que derruba pálpebra, tudo mais. Isso é mito. Agora, o que é verdade? Pode manchar a pele da sua cliente se você fizer com a temperatura elevada, tá? Então, vejam que quando eu faço a limpeza da sobrancelha da minha cliente, a camada de cera acaba sendo um pouco grossa, porque quanto mais fina é, mais quente tá? Então, assim, ó, a camada acaba sendo grossa porque a cera tá quente, porém não tá aquela cera quente de derreter, de pingar do palito. Então ela acaba ficando um pouquinho mais grossa. Aí você percebe que a cera tá na temperatura ideal. Ela pega o pelo, só que não queima a pele. Se você colocar uma cera muito quente, é claro que vai queimar a pele da sua cliente e é claro que vai manchar. Outra coisa, eu dou no máximo 2 passadas, porque mesmo que a temperatura não esteja muito alta, chega um momento que agride a pele, né, gente? Eu dou no máximo de 2 a 3 passadas. Se eu perceber que o fio da sobrancelha não saiu todo, eu dou a terceira passada contra o fio. As 2 primeiras eu dou a favor e a terceira eu dou contra o fio, às vezes, tá? Então, o que acontece? Esticar bem a pele. Gente, isso aqui não é aula, tá? Isso aqui são dicas, tá? Eu só tô demonstrando o procedimento e tô dando dicas. E tô esclarecendo algumas dúvidas. Não é aula, tá bom?
A aula é no curso, lá no curso vocês vão entender tudo, absolutamente tudo. Então, sim, eu gosto de passar a cera, porque a cera limpa muito mais do que a pinça. Eu estico bem a pele, passo rente, bem rente ao desenho, tá vendo? Passo bem rente. A cera não tá muito quente, tanto que ela fica bem grossinha. Quando a cera tá muito quente, ela escorre do palito e acaba que a gente até passa uma camada bem mais fina, né? Porque ela tá bem quente. Então, ó, vejam que a camada é até mais grossa pela temperatura mesmo. Outra coisa, se a sua cliente pegar sol após a depilação, por mais que a cera esteja na temperatura correta, vai manchar a pele da sua cliente. Então, ao terminar o seu procedimento, antes da cliente sair do seu estúdio, passe filtro solar. Eu sempre termino a depilação passando filtro solar na minha cliente e a oriento a usar o filtro, tá? Quando a cliente faz a depilação, quando a gente faz a depilação com a cera, por mais que você não veja, a gente acaba retirando. Claro que é imperceptível e não é a pele toda, tá? Mas a gente acaba retirando algumas camadinhas de pele morta, pele que já ia se descamar mesmo, já estava se desprendendo. E com a cera a gente acaba retirando essa camada de pele morta. Então, se a cliente pegar sol, é a mesma coisa da quem faz a limpeza de pele, por exemplo. Você é imperceptível, né? Você não tá vendo agredir a pele e nem tá agredindo, tá arrancando aquelas células mortas que já iam se regenerar, que já iam sair mesmo. A limpeza de pele só tá acelerando esse processo de limpeza. A cera, ela acaba arrancando também algumas partes, né, dessas peles que já estavam se desprendendo. Então, assim como a limpeza de pele, que se a cliente sair do estúdio e no dia a dia não fizer o uso do filtro, a cera também, se não fizer o uso do filtro, vai manchar a pele da sua cliente. Então, seja na virilha, seja na perna, seja em qual área for, tá? Se for ficar exposto ao sol, eu não gostava nem de fazer depilação na minha cliente antes dela ir pra praia, por exemplo. Porque mesmo que a cera fosse uma cera não tão quente, a temperatura fosse ideal, tem cliente que gosta de ir à praia ou à piscina para se bronzear. Não vai usar o filtro. Então, eu a orientava a fazer uns 2 dias, a depilação 2 dias antes de se expor ao sol, caso ela tivesse a intenção de se bronzear. Caso ela não tivesse a intenção de se bronzear e assumisse a responsabilidade de passar o filtro solar na praia, aí tudo bem. Aí eu fazia até a depilação no dia que ela tivesse marcada de ir à praia, tá? Então, é sério, precisa passar o filtro solar para não manchar a pele. Mas acontecem também pessoas que se expõem ao sol depois de tomar suco de limão, suco de laranja. Esses suquinhos também mancham a pele. Eu tenho uma amiga que nunca precisou fazer a depilação do buço. Ela nunca precisou. O fio do buço dela era muito ralinho. Porém, o buço dela era extremamente escuro. Apesar de não ter fios, né? Parecia que era um buço, de longe, parecia que era um buço peludo. O que acontece? Ela ia pra praia, na casa dela tem piscina, ela ia pra praia, ela ia na piscina e ela adora comer peixe com limão, tomar suco de limão, e ela não percebia. Ela tomava o suco de limão e manchava a pele, porque o limão mancha. Então é bom vocês avisarem também para cliente de vocês, tá? Que o limão mancha, não só a cera. Às vezes a pessoa coloca a culpa na cera quando ela não tá prestando atenção em outras coisas que ela faz que pode estar manchando a pele dela. Esse aí é o resultado, vejam como ficou legal o resultado.